Meu nome é Danilo Siqueira, sou professor de Química e hoje eu vou trazer para vocês aí uma aulinha sobre a introdução ao estudo da Química, assunto muito importante para a galera do nono ano e do primeiro ano do ensino médio, tá? A gente hoje vai estar pegando alguns conceitos básicos, algumas diferenciação que vai te ajudar muito nas tuas provas. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá? Aí pelas redes sociais, pelo Instagram. Meu Instagram é Professor Siqueira e estamos juntos aí para realizar o teu sonho, beleza? Vamos lá para mais uma aula, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da diferença sobre a matéria e a energia, tá? E na química a gente precisa diferenciar esses dois conceitos que muitas vezes nos pega, né? E a gente fica sem saber diferenciar tanto eles. Então eu vou te dar agora algumas dicas para que você consiga trabalhar melhor com esses dois conceitos. O conceito de matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Um exemplo clássico de matéria sou eu, você aí que está do outro lado, somos matéria, porque a gente tem massa e ocupa um lugar no espaço. Energia já é mais complicado de você caracterizar o que é. Então, é o que eu digo a meus alunos. O que é que você vai fazer? Primeiro, você vai caracterizar o que é a matéria. Automaticamente, se não for matéria, ele se encaixa como energia. Pronto. Então, fica dessa forma, tá? Então, você vai ver. Pega um corpo. Tem massa? Tem. Ocupa lugar no espaço? Ocupa. Então, se ele tem massa e ocupa lugar no espaço, ele é o quê? Matéria. Professor, ele não tem massa. Ele não ocupa lugar no espaço. Então, ele é o quê? Energia. Tá? Então, tem duas coisas que sempre o aluno fica em dúvida. Se é massa, ou se é matéria, ou se é energia. Que é sobre a água e a questão do ar atmosférico. A água, ela tem massa, tá? A gente consegue pesar essa água aí. Então, se ela tem massa e ocupa lugar no espaço, então ela é matéria. E a questão do ar atmosférico, o aluno ele não consegue visualizar o ar como uma massa, tá? Então um exemplo bem clássico para a gente ver que o ar ele tem essa massa é você pegar, por exemplo, um pacote de bexiga de festa vazio e você ter a noção do peso dela e depois encher aquela quantidade de balões e com a outra mão você vê a questão do peso de um e da outra. Então você vai ver que haverá uma certa diferença. Então isso prova que o ar tem massa, tá? Então se ele tem massa, também ocupa um lugar no espaço, então automaticamente ele se encaixa como matéria. Bem, entendido isso, a gente vai estudar agora um pouquinho sobre a diferença entre duas propriedades. As propriedades químicas e as propriedades físicas. O que seria uma propriedade química, professor? Propriedades químicas são aquelas que podem ser verificadas pela alteração na composição química do material. Ou seja, para se caracterizar como uma propriedade química, o corpo que está sendo estudado, ele vai passar pela transformação química, tá? Exemplo disso é a combustão. Se eu pegar um papel, por exemplo, e queimar ele, ele vai se transformar em quê? Em cinzas. Não tenho como reverter esse processo, né, para papel. Então, esse papel aí, ele sofreu o quê? Uma transformação química, foi um processo químico. Por que um processo químico? Porque eu alterei a composição química daquele material, no caso o papel, tá? Então, como eu já falei da combustão, a combustão é o principal que se fala quando está trabalhando propriedade química. Lembrando aí para a galera do primeiro ano do ensino médio, que a reação de combustão é muito importante vocês saberem ela. Vocês precisam ter uma aulinha só sobre combustão, tá? E a combustão, de uma forma simples, ela pode acontecer de duas formas, completa e incompleta. A combustão, ela sempre vai liberar num produto lá, água. Então, o que vai diferenciar é a questão do carbono. Se ela liberar o CO2, ela foi uma reação completa. Caso ela tenha liberado só o CO, que é o monóxido de carbono, ou só o C, o carbono, é uma reação de combustão incompleta, tá certo? Então agora propriedades físicas. O que sei? Propriedades físicas são aquelas que podem ser medidas ou observadas sem que haja alteração da composição química do material. Ou seja, ela vai passar por uma transformação, mas a sua composição química não vai ser alterada. Quer exemplo, professor? Agora, você pode pegar o quê? Uma pedra de gelo, que está a água no estado sólido, e transformar ela para o estado líquido. Então essa transformação não altera a composição química da água. O que vai alterar é seu estado físico. Então ela é uma propriedade física,
tá? Outra propriedade física muito importante é a questão da densidade, tá? A densidade é o quociente entre a massa e o volume, representada por essa fórmula daqui, ó. D igual a massa sobre volume. Onde o teu D ele vai ser representado em gramas e o teu V vai ser representado em centímetros cúbicos, ok? Tem uma coisa muito massa sobre a densidade que você precisa saber. Porque a densidade ela pode ser alterada se você alterar outra coisa sobre ela. Sabe o que é? Temperatura. Tu alterou a temperatura, pode alterar a tua densidade. Como assim, professor? Porque a temperatura ela vai alterar não diretamente a densidade. O que ela vai alterar é o volume. Por quê? Quando eu aumento a temperatura de um sistema, o volume tende a expandir. Se eu diminuo a temperatura, o volume tende a diminuir. Então, essa alteração no volume vai afetar diretamente quem? A densidade. Porque não é a relação de massa e volume, tá? Então, isso daí vai alterar a densidade se você alterar a temperatura, tá? Outra coisa que eu queria mostrar a vocês, falar um pouquinho, é sobre as mudanças de estado físico que a matéria pode sofrer. A matéria ela pode aparecer em 3 estados: sólido, líquido e gasoso, tá? Então vamos aprender um pouquinho sobre esse. Então, no processo sólido, as partículas, elas se encontram muito próximas uma da outra. Elas estão juntinhas, tá? Os corpos estão juntos ali quando estão sólidos. Os átomos estão juntos, ok? Já o que não acontece tanto quando ela está no líquido. No líquido, ela tem uma certa liberdade. As moléculas já estão um pouco mais liberadas, tá? E no estado gasoso, aí é que é liberação total. É Brasil, pô. É total liberação. Então, no estado gasoso, as moléculas, elas ocupam todo o recipiente que as contém, tá? Ela ocupa tudo em um lá, beleza? Então, essa é a grande diferença entre os 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, tá? Eu não vou entrar agora tanto na questão do diagrama de fases de mudança, tá? Mas você também precisa saber a mudança, por exemplo, rapidinho, aquela mudança do sólido, do líquido para o gasoso. Lembrando que se ela muda do estado sólido para o estado líquido, ela sofreu um processo de quê? Fusão, tá? Então, do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o gasoso, ela pode sofrer 2 processos, que é o da evaporação ou da ebulição. Conceito muito massa falando sobre vapor e ebulição, gente. A água pode evaporar a qualquer temperatura. Guarda isso aí no teu coração. Vaporização acontece a qualquer temperatura. Mentira, professor. Eu quero exemplo. Agora. Então, como é que tu pega esse exemplo? Tu pega lá um copo de água, deixa aí na tua casa. Tá? Um copinho com água aí. Daqui a 2 dias ou menos, olha, marca o volume hoje e olha aqui uns 2 dias. Esse volume, ele com certeza vai ter o quê? Diminuindo. Porque a água fez o quê? Evaporou, a água foi embora, tá? Então, a temperatura na tua casa não está aí a 100 graus Celsius, como muita gente vê na questão da ebulição. Outra coisa muito importante, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius? Sim ou não? A maioria vai responder aí, sim, professor, tá? Mas não é simplesmente ela chegar e evaporar a 100 graus Celsius não, tá? Entrar em ebulição a 100 graus Celsius não, tá? O que é que acontece com a água, na verdade? A água, ela só entra em ebulição a 100 graus Celsius caso ela esteja a 1 atm e a 25 graus Celsius, tá? Então, a gente precisa, a temperatura ambiente precisa estar nisso, a 25 graus Celsius, e a pressão ATM precisa estar em 1 atm, tá? Alguma dúvida nisso? Se tiver, já sabe, nos procura lá no Instagram, Professor Siqueira. Vamos ver o processo ao contrário. Se eu quero sair do gasoso para o processo, quero sair do estado gasoso para o estado líquido, como é que é o processo? Tem 2 nomes. Ou você pode chamar de condensação ou de liquefação, tá? Quando sai do processo do estado gasoso para o estado líquido. Professor, e do estado líquido para o estado sólido, professor? Solidificação. Isso aí é fácil, né? E também tem outro muito simples, que é quando você sai direto do estado sólido para o estado gasoso. Esse processo a gente chama ele de processo de sublimação, tá? Belezinha, gente? Então, esse era o resumo que eu queria trazer para vocês hoje. Uma aula bem rápida. Não quero pegar muito tempo de vocês. Quero dizer que vocês podem alcançar o sonho de vocês. Vocês podem realizar. E estamos aqui para ajudar você a chegar no seu grande
objetivo, que é passar nas suas provas, você realizar o seu sonho e você ter a certeza que você pode dar o seu melhor. Nos acompanha aí, nos segue lá no Instagram, @professor Siqueira. Valeu!